Olá, 10 pessoas que curtem o meu canal. Hoje eu vou falar sobre dois crimes que confundem muitas pessoas: o crime de furto e o crime de roubo, principalmente os jornalistas. Bem, esses dois crimes a gente encontra lá no Código Penal, na parte dos crimes contra o patrimônio. Eles são crimes contra o patrimônio, artigo 155 e artigo 157. Bem, qual a principal diferença entre o crime de furto e o crime de roubo? Crime de furto, artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. E o crime de roubo, artigo 157, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, com o emprego de violência ou grave ameaça. A principal diferença entre os dois é essa: o crime de roubo há o emprego de violência ou grave ameaça. No crime de furto não há o emprego de violência ou grave ameaça. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu seja um assaltante. Meu nome é Joaquim. Eu encontro uma pessoa na rua, Karen, e eu estou armado. Então eu chego em casa armado e falo para ela passar a carteira dela. Ela me passa a sua carteira porque ela está em grave ameaça de sofrer uma lesão à sua integridade física, porque eu estou armado. Então aí caracteriza o crime de roubo. E se eu batesse em Karen, se eu desse sentido em Karen, eu estaria praticando a violência. Também é um crime de roubo. A pena do crime de furto é de 1 a 4 anos e a pena do crime de roubo é de 4 a 10 anos. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas duas condutas. Crime de furto. Bem, dentro da tipificação dos crimes, nós temos alguns tipos de condutas específicas. Por exemplo, nós temos os crimes qualificados, os crimes majorados e os crimes privilegiados. O que são esses três? E qual a diferença entre esses três? Quando a gente comete a conduta de uma forma não tão branda e o direito traz penas menos severas, a gente diz que o crime foi cometido em sua forma privilegiada. Quando o direito traz majorantes, aumentos de pena, por exemplo, a pena aumenta assim 1/3, 2/3, metade, nós chamamos a conduta de conduta majorada. E quando o crime é cometido de uma forma mais grave do que sua forma simples e o direito traz uma nova pena, nós dizemos que o crime é qualificado. Por exemplo, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Aqui é o furto simples, a pena de 1 a 4 anos. Aqui, se o furto for cometido com destruição ou rompimento de obstáculos, reclusão de 2 a 8 anos, é uma nova pena. O furto foi cometido de uma forma mais grave, então a gente chama de furto qualificado. Então vamos falar um pouquinho sobre o furto. Primeiramente temos o furto majorado, onde há um aumento de pena de 1/3, se ele for cometido durante o repouso noturno. Então se eu, Joaquim, furtei, subtraí coisa alheia móvel durante a noite, no repouso noturno, a minha pena será aumentada de 1/3. Também temos a forma privilegiada, que é aquela forma não tão branda. Se o agente é primário e a coisa que ele subtraiu é de pequeno valor, que é ali próximo a um salário mínimo. Então, ele poderá ter sua pena diminuída de 1 a 2/3, aplicar somente a multa ou substituir reclusão por detenção. A gente chama isso de furto privilegiado. Só recapitulando, agente primário e a coisa furtada for de pequeno valor. E também temos as condutas qualificadas, que é aquele furto mais grave. Nós temos aqui a pena de 2 a 8 anos, se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculos à subtração da coisa. Se o agente destruiu ou rompeu alguns obstáculos para poder subtrair a coisa. Com um abuso de confiança ou por meio de fraude escalada ou destreza. Com emprego de chave falsa ou em concurso de 2 ou mais pessoas. Eu vou fazer um furto em parceria com meu amigo Manuel. Sou Joaquim e meu amigo é o Manuel. Tá parecendo uma piada portuguesa. E a gente vai furtar algo. Como nós estamos em concurso de 2 ou mais pessoas, nós vamos ter uma pena maior, qualificada, é o furto qualificado, 2 a 8 anos. E aqui nós temos outras condutas que qualificam o crime de furto. Se para furtar eu usei explosivos, ou artefato análogo que causa perigo comum, ou se a própria subtração for de explosivos. Se na hora do furto eu utilizei explosivo, ou se eu subtraí explosivos. Reclusão de 4 a 10 anos.
Se a subtração for de veículo automotor que seja transportado para outro estado exterior, reclusão de 3 a 8 anos, ou se a subtração for de semovente domesticável de produção, por exemplo, uma vaca leiteira, um boi destinado à produção de carne, reclusão de 2 a 5 anos. Bem, esse é o crime de furto. Agora nós vamos ver o crime de roubo. Crime de roubo, só lembrando, subtrair coisa alheia participa da outra, com emprego de violência ou grave ameaça. Aí temos outra conduta dentro desse capítulo do 157. Ou, depois de ter essa coisa, depois de havê-la, reduzir a capacidade de resistência da vítima. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu, Joaquim, cheguei numa boate e Karen estava nessa boate, a minha vítima. E ela estava bebendo lá uma Coca-Cola, eu cheguei e coloquei um remédiozinho na Coca-Cola dela e ela dormiu. Então, na hora que ela dormiu, eu fui lá e subtraí as coisas delas. Eu acabei de praticar o crime de roubo. É o golpe do Boa Noite Cinderela. Por quê? Eu reduzi a capacidade de resistência da vítima e depois subtraí a coisa. Então, está tipificado no artigo 157 essa conduta. Pratiquei o crime de roubo. E nós temos uma figura equiparada no parágrafo 1. No parágrafo, nós temos uma figura equiparada, que é, depois de subtrair a coisa, emprega violência ou grave ameaça, a fim de assegurar a coisa para si ou garantir a sua impunidade. O que isso quer dizer? É como se fosse um furto que deu errado. Vamos supor que eu entrei numa loja para furtar e eu roubei roupas nessa loja. Não empreguei violência ou grave ameaça, então era um furto. Quando eu estava fugindo, estava dentro de um carro, lá veio a segurança da loja atrás de mim. Então, para eu escapar, para eu garantir minha impunidade, eu fui lá e empreguei a violência ou grave ameaça. Dei cacete na cabeça dos seguranças. Então, eu acabei de cometer um roubo. Era um furto, mas como eu empreguei violência ou grave ameaça para fugir, depois de haver subtraído a coisa, empreguei violência ou grave ameaça, então saiu de furto e entrou no roubo. A pena do roubo é de 4 a 10 anos. Aí nós temos aqui as formas majoradas. Primeira majorante é de 1/3 até metade. A segunda majorante, a pena será aumentada em 2/3. E a terceira majorante, a pena será aumentada em dobro. Vamos dar uma olhada na pena aumentada de 1/3 até metade. Se eu roubei em concurso 2 ou mais pessoas, 1/3 até metade a pena é aumentada. Se a vítima estiver transporte e valorizou, a gente conhece da condição. Se a subtração for de um veículo automotor que vai ser transportado para outro estado ou para o exterior. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, que é o sequestro relâmpago. Se a subtração for de substância explosiva ou acessória, que possibilite sua fabricação, se eu roubar explosivos. Ou se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca, que é aquela arma que a sua finalidade principal não foi a de ser uma arma. E aqui nós temos a segunda majorante, que é aumentada de 2/3. Se houver emprego de arma de fogo, ou se houver destruição ou rompimento de obstáculos com emprego de explosivos. E a terceira majorante é aplicada em dobro, apenas ser aplicada em dobro, se utilizar arma de uso restrito. E nós temos duas qualificantes. Se do roubo resultar lesão corporal grave, a pena será de 7 a 18 anos em multa. Ou se do roubo resultar morte, a pena será de 20 a 30 anos. Aqui é o famoso latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Bem, essa é a diferença entre furto e roubo.